Sabe o que dói mais? Ver aquele olhar do pai dizendo que você é burra, enquanto você se mata estudando e nada entra na cabeça. Naquela época, nem sabia que tinha um problema, só sabia que doía. Bom dia, meus queridos. Aqui é a Dona Cela. Marcela é meu nome de batismo, mas todo mundo me conhece como Dona Cela mesmo. Já estou com meus 73 anos nas costas e uma história que carrego desde os meus 6 aninhos de idade. Falo diretamente da minha janela aqui no Brás, em São Paulo capital, onde o café sempre tá quentinho e as lembranças, essas nunca esfriam, mesmo quando o barulho dos carros e das fábricas não para lá fora. Antes de começar essa história difícil, queria falar uma coisinha para vocês. Este canal da vovó tá crescendo graças a vocês. Se inscreve aqui, dá um joinha no vídeo e me conta nos comentários de qual cantinho do Brasil você tá me assistindo. Pode ser a cidade, o estado ou até o bairro se quiser. Isso me deixa tão feliz saber que tem gente de todo lado ouvindo o que essa velha tem para contar. Também me conta nos comentários quantos anos a senhora tem. Que orgulho ter você aqui comigo. Nasci pequenininha, sabe? Tão pequenininha que cabia na palma da mão do meu pai. 1,2 kg, prematura de 7 meses. Naquela época, em 1952, criança que nascia assim era quase milagre sobreviver. E eu sobrevivi. Mas como a vida cobra seus preços, não é mesmo? Minha mãe, Dona Josefa, sempre contava como rezou dia e noite na Santa Casa quando eu fiquei internada. Marcela, você era tão fraquinha que as enfermeiras tinham medo até de pegar você no colo. Ela dizia. Fiquei 40 dias naquele hospital. Papai trabalhava como carregador no mercado municipal e mamãe costurava para fora. Juntaram cada centavo para pagar o hospital e, mesmo assim, ficaram devendo favor para meio mundo. Cresci normal, aparentemente. Gordinha até, porque minha mãe achava que comida era remédio para tudo. Come mais um pouco, Marcela, para ficar forte. Ela repetia em cada refeição como se fosse uma reza. E eu comia, feliz da vida, sem saber que o problema não estava no meu corpo, mas na minha cabecinha. Os primeiros sinais apareceram quando entrei na escola. Tinha 7 anos, um pouquinho atrasada porque mamãe tinha medo de me mandar antes. Lembro como se fosse hoje do meu primeiro dia. Vestidinho azul com bolinhas brancas que mamãe costurou a noite inteira, meia branca, sapato preto que apertava o dedinho. Eu estava tão feliz. Finalmente ia aprender a ler, a escrever como os grandes. A professora, Dona Jurema, era uma senhora de cabelos presos num coque tão apertado que parecia puxar a pele do rosto dela inteira. Escrevia na lousa com uma letra redondinha que eu achava a coisa mais bonita do mundo. Mas aí começou o meu tormento. As outras crianças olhavam para o quadro, copiavam, entendiam. Eu olhava e via só riscos que dançavam, letras que trocavam de lugar, números que se misturavam. Marcela, por que você não copiou a lição? Perguntava a Dona Jurema. Eu copiei, professora, respondia, mostrando meu caderno. Mas isso não é o que está no quadro, menina. E não era mesmo. Eu tinha certeza que estava copiando certo, mas quando olhava o caderno das outras crianças, via que o meu era completamente diferente. As letras saíam tortas, palavras faltando pedaços, linhas inteiras puladas. Eu não entendia o que estava acontecendo. As semanas foram passando e enquanto as outras crianças já juntavam as letrinhas para formar palavras, eu continuava engatinhando. Chorava escondido no banheiro da escola. Rezava todas as noites pedindo para Santa Rita das causas impossíveis me fazer inteligente. Mamãe logo percebeu que algo não ia bem. Toda noite sentava comigo na mesa da cozinha, depois de lavar a louça do jantar, mãos ainda cheirando a sabão de coco, e tentava me ajudar com a lição. Vamos, filha, vamos tentar de novo. B com A faz BA, B com E faz BE. Eu repetia, decorava, mas no dia seguinte parecia que tudo tinha saído da minha cabeça, como água escorrendo por entre os dedos. Via a decepção nos olhos dela, mesmo quando ela tentava esconder. Papai, seu Antônio, era outra história. Homem duro, criado no interior, achava que estudo era quase um luxo, principalmente para a menina. Para que tanto estudo? Mulher precisa é aprender a cozinhar, lavar, passar, cuidar de casa, ele resmungava. Mas mesmo assim,
Concordou em me mandar para a escola, talvez por insistência da mamãe, talvez porque no fundo queria uma filha estudada para se gabar para os outros carregadores do Mercadão. O primeiro boletim foi uma tragédia. Notas baixas em tudo, observações da professora dizendo que eu não prestava atenção, que conversava demais. O que era mentira, eu era calada como uma porta, que parecia estar sempre no mundo da lua. Mamãe olhou aquele papel, suspirou fundo e disse baixinho que ia dar um jeito. Papai teve outra reação. Que diabo é isso, menina? Tô gastando dinheiro com material, com uniforme, e você me aparece com essas notas? O papel tremia na mão grande e calejada dele. Isso é preguiça, é vagabundagem. Não quer estudar? Quer ficar de bobeira? Mas eu estudo, pai, tentei explicar, já com lágrimas nos olhos. Eu juro que estudo. Mentirosa ainda por cima. Tá puxando pro lado da família da sua mãe. Tudo uns à toa. Mamãe entrou na frente tentando me defender, mas calou a boca quando ele levantou a mão. Não bateu, mas o gesto foi suficiente. Naquela casa, a palavra final era sempre dele. No dia seguinte, mamãe me levou escondida no médico. Dr. Arlindo era amigo da família há anos. Tinha me trazido ao mundo, inclusive. Consultório simples, na parte de baixo da casa dele, lá no Belém, cheirando a remédio e água sanitária. Contou para ele tudo o que estava acontecendo na escola. O doutor me examinou, fez perguntas, pediu para eu desenhar, escrever, ler algumas palavras, depois olhou bem sério para minha mãe. Dona Josefa, a Marcela tem o que a gente chama de dificuldade de aprendizagem, provavelmente por causa do nascimento prematuro. Algumas áreas do cérebro podem não ter se desenvolvido completamente. Mamãe ficou branca que nem papel. Mas tem cura, doutor? Não é doença para ter cura, dona Josefa. É uma condição. A Marcela não é burra, longe disso. O cérebro dela só funciona diferente. Ela vai precisar de mais tempo, mais paciência, métodos diferentes de ensino. Saímos do consultório com uma carta do médico para a escola e uma sensação estranha. Pela primeira vez, meu problema tinha um nome, uma explicação. Não era preguiça, não era falta de esforço. Era algo no meu cérebro que eu não podia controlar. Mamãe guardou a carta na bolsa, apertou minha mão e disse: "Não vamos contar nada para o seu pai por enquanto, tá bom?" Ele não ia entender. E assim começou o nosso segredo. A carta foi entregue na escola e Dona Jurema, mesmo sem entender direito o que eu tinha, passou a me dar mais atenção. Sentava comigo depois da aula por uns 15 minutos, me mostrava as letras com mais calma. Mamãe comprou um caderno especial com linhas mais grossas, que ajudava um pouco. Eu me esforçava tanto que chegava a sonhar com os números e letras. Dormia com o livro debaixo do travesseiro, como se o conhecimento pudesse passar por osmose durante a noite. Rezava, fazia promessas, implorava a Deus que me fizesse igual às outras crianças. As notas melhoraram um pouquinho, mas ainda estavam longe de serem boas. Cada lição era uma batalha, cada prova um tormento. As palavras continuavam dançando no papel, os números se embaralhando como se tivessem vida própria. Em casa, mamãe virou minha professora particular. Depois que papai dormia, ela sentava comigo na cozinha, à luz fraca de um lampião, para economizar energia, e me ensinava do jeito dela. Paciente, inventava músicas para eu decorar as letras, desenhava figuras que me ajudavam a lembrar das formas. O A parece uma casinha com uma pessoa dentro, viu? O B é uma senhora barriguda de costas. Aos poucos, muito aos poucos, fui aprendendo. Não como as outras crianças, não no ritmo que a escola esperava, mas do meu jeito. Foi quando o Dr. Arlindo sugeriu que eu repetisse o ano. Seria melhor para Marcela ter mais tempo para assimilar a matéria. Forçar ela a seguir adiante vai só frustrar mais. Mamãe concordou. Mas aí vinha o problema maior. Como contar para o meu pai? Seu Antônio tinha orgulho bobo de dizer para os amigos que a filha estava na escola, aprendendo. Volta e meia me pedia para mostrar para os outros que eu sabia ler, me fazendo soletrar as manchetes do jornal velho que ele trazia do trabalho. Eu gaguejava, errava, suava frio, e ele balançava a cabeça desapontado. Tá vendo? Não presta atenção. A professora disse que é boa aluna, mas só vejo moleza.
A escola mandou o boletim final em dezembro de 1960. Reprovada. A palavra carimbada em vermelho parecia gritar do papel. Mamãe pegou o envelope antes que eu pudesse mostrar para o meu pai e o escondeu dentro do colchão dela. Vamos contar para ele depois do Natal, filha. Não vamos estragar as festas. Aquele foi um Natal estranho. Ganhei uma boneca de pano que mamãe fez escondida, um vestido novo costurado com retalhos que sobravam do trabalho dela, e um sentimento pesado de fracasso que nenhum presente poderia embrulhar. Enquanto ajudava a fazer o peru, um luxo que só tínhamos uma vez por ano, pensava em como seria o ano seguinte, voltando para a mesma sala, vendo os olhares dos colegas que tinham passado de ano. Na noite de Ano Novo, depois que os vizinhos foram embora e papai já tinha bebido mais da conta, ele me chamou na sala. Então, Marcela, já tem o resultado da escola? Passou de ano? Meu coração disparou. Olhei para a mamãe, que estava na cozinha, e fez um gesto discreto para eu não falar nada. Mas papai percebeu a troca de olhares. Que foi? Estão escondendo alguma coisa de mim? Não, pai, gaguejei. É que a escola ainda não deu o resultado. Foi a primeira vez que menti diretamente para ele. A mentira saiu torta, assim como minhas letras no caderno. Papai estreitou os olhos, desconfiado. Como assim não deu? Já é fim de ano. Os outros meninos da rua já sabem se passaram. É que a professora disse que ia mandar pelo correio. Mamãe entrou na sala nesse momento, enxugando as mãos no avental. Antônio, deixa a menina. Ano novo, vamos falar de coisas boas. Ele olhou de uma para outra, a desconfiança crescendo. Tem caroço nesse angu. Vocês duas estão me escondendo alguma coisa. O resto daquela noite foi um silêncio pesado. Papai bebeu mais um pouco e caiu no sono na poltrona velha da sala. Mamãe me colocou na cama, beijou minha testa e disse: vai ficar tudo bem, filha. Amanhã a gente resolve. Mas eu sabia no fundo do meu coraçãozinho de criança que nada ficaria bem. O ano novo, que deveria trazer esperança, só trazia mais medo. E foi assim, meus queridos, que começou minha tortura. Uma menina que só queria aprender, ser normal como as outras, fazer os pais orgulhosos. Uma menina que não entendia por que as letras fugiam dela, por que os números se escondiam, por que a cabeça dela funcionava diferente. Não sabia ainda que o pior estava por vir, que aquela mentirinha inocente, dita com tanto medo na noite de Ano Novo, seria o estopim de uma tempestade que mudaria minha vida para sempre. Não imaginava que, em breve, conheceria o porão escuro da nossa casa, um lugar que até então só servia para guardar tralhas velhas e que se tornaria meu pesadelo particular. Ah, como a vida dá voltas! Hoje, sentada aqui na sala do meu apartamentinho no Brás, tomando meu cafezinho e conversando com vocês, parece que tudo aconteceu em outra vida, com outra pessoa. Mas as marcas, as marcas ficam, algumas na pele, outras na alma. O primeiro dia do ano de 1961 amanheceu com um sol tímido entrando pela janela do nosso sobradinho no Brás. Lembro como se fosse hoje do cheiro de café passando na cozinha, misturado com o aroma de pão dormido que mamãe estava esquentando na chapa do fogão. A cabeça ainda pesada da mentira que contei na noite anterior. Papai acordou de ressaca, resmungando pelos cantos, reclamando da dor de cabeça. Naqueles dias, a gente sabia que era melhor ficar quietinha, não incomodar. Fiquei no quarto arrumando minhas poucas bonecas, fingindo que o mundo lá fora não existia, que janeiro não ia acabar, que fevereiro não ia chegar com a volta às aulas. As férias passaram num piscar de olhos, como sempre acontece quando a gente tá com medo de alguma coisa. Logo já era fevereiro, e mamãe precisava me matricular na escola. Não tinha como adiar mais a conversa com papai. Foi numa terça-feira à noite. Papai tinha chegado cansado do mercadão, mas de bom humor. Tinha conseguido trazer umas frutas que iam ser jogadas fora, maçãs um pouco machucadas, bananas muito maduras, mas que pra gente eram uma festa. Mamãe fez um doce com as bananas que ficou uma delícia. Acho que ela escolheu aquele momento justamente porque ele estava satisfeito, de barriga cheia. Antônio, ela começou, a voz baixinha, quase um sussurro. Precisamos conversar sobre a escola da Marcela. Gelei. Minha colher parou no ar, com um pedaço de doce que nunca chegou na boca.
Que tem a escola? Ele perguntou, ainda distraído com o último pedaço do doce no prato. Recebi o boletim dela antes do Natal, mamãe continuou, as mãos se torcendo no avental. Não falei nada, porque não queria estragar as festas. Papai ergueu os olhos do prato, já desconfiado. E por que estragaria as festas? Ela não passou de ano? O silêncio que seguiu foi como um trovão numa noite clara. Mamãe baixou os olhos, eu encolhi os ombros e o rosto do meu pai foi mudando, passando da desconfiança para o choque, do choque para a raiva. Não passou? Minha filha repetiu de ano? A voz dele foi subindo, subindo, até virar quase um grito. Aquela escola tá de brincadeira comigo? Ou é você que não estudou, sua vagabunda? Antônio, não fala assim, mamãe tentou intervir. A menina tem problema. Aí foi que o caldo entornou de vez. Problema? Que problema? Essa menina não tem problema nenhum. Tem é preguiça, moleza. Como é que os outros passam e ela não? Tá todo mundo com problema por acaso? Mamãe respirou fundo, juntando coragem, e contou sobre a visita ao Dr. Arlindo, sobre o que ele tinha dito, sobre o nascimento prematuro, sobre as dificuldades que eu tinha. Papai escutou tudo com os olhos apertados, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Quando mamãe terminou, ele deu um tapa tão forte na mesa que os pratos pularam. Isso é invenção sua e desse médico de Araque. Não tem essa de problema no cérebro. Isso é desculpa para vagabundo. E você ainda incentiva, leva ela escondida no médico sem me contar nada. Antônio, o médico explicou que... Não quero saber o que esse médico disse. Quero saber por que vocês duas mentiram para mim. Por que esconderam o boletim? Por que armaram essa farsa? Nesse momento comecei a chorar. Não daquele choro escandaloso de criança fazendo birra, mas um choro silencioso, de quem tem vergonha das próprias lágrimas. Papai olhou para mim com desprezo. Chorar não adianta, Marcela. Amanhã você vai para a escola e vai ter que estudar o dobro para recuperar o tempo perdido. E se no meio do ano não melhorar, vai trabalhar. Chega de gastar dinheiro com quem não quer aprender. Aquela noite foi só o começo de um ano que seria o pior da minha vida. Na manhã seguinte, mamãe me levou para a escola para fazer a matrícula. Tive que voltar para a mesma sala, com a mesma professora, mas com colegas um ano mais novos que eu. A vergonha era tanta que eu queria enfiar minha cabeça num buraco, como aqueles avestruzes que a gente via nos livros. As crianças novas me olhavam curiosas. Por que ela é tão grande? Ouvi um menino perguntar. É porque ela é burra, não passou de ano, respondeu outro. Cada palavra era como uma facada no meu peito. Tentei me concentrar na lousa, nos cadernos, fingir que não ouvia. Mas as lágrimas teimavam em aparecer. Em casa, a situação não era melhor. Papai agora fiscalizava meus cadernos todos os dias, exigia que eu fizesse as lições na mesa da cozinha, na frente dele. Quando eu errava, e eu errava muito, ele batia na mesa, gritava, às vezes rasgava a página do caderno e mandava começar tudo de novo. Olha isso, não é possível. Até uma criança de 3 anos escreve melhor que você. Eu tentava explicar que não era de propósito, que eu não conseguia ver direito as letras, que elas pareciam pular na página. Ele não queria nem saber. Para de inventar desculpa. Isso é falta de atenção, é preguiça. Mamãe tentava me ajudar quando ele não estava, mas agora era mais difícil. Ele proibiu estudos depois do jantar, dizendo que isso era moleza, que eu tinha que aprender durante o dia na escola, como todo mundo. Os meses foram passando, e eu continuava patinando. Por mais que me esforçasse, as letras e números continuavam sendo meus inimigos. Dona Jurema até tentava me ajudar, mas numa sala com 30 crianças, não tinha muito tempo para dar atenção especial para uma só. Em junho, veio o boletim do primeiro semestre. Minhas notas continuavam ruins, algumas até piores que no ano anterior. A professora escreveu uma observação. Marcela demonstra esforço, mas continua com dificuldades graves de aprendizagem. Recomendo avaliação especializada. Quando papai viu aquele papel, pensei que o mundo ia acabar. Primeiro ficou em silêncio, um silêncio pesado que era pior que qualquer grito. Depois amassou o boletim numa bola e jogou no chão. Tá decidido, não vai mais para a escola. Vai começar a trabalhar comigo no Mercadão. Pelo menos, aprende a fazer algo útil. Mamãe se desesperou.
Antônio, ela só tem 8 anos. É contra a lei tirar da escola. E quem vai denunciar? Você? A menina pode continuar matriculada, mas não vai mais assistir aula. Vai me ajudar no trabalho de manhã e estudar de tarde em casa. Se não aprende na escola, vai ter que aprender na vida. Foi assim que, com 8 anos de idade, comecei a acompanhar meu pai no trabalho. Saíamos de madrugada, quando o céu ainda estava escuro, para chegar no mercadão na hora que as primeiras entregas chegavam. Eu carregava o que podia, caixinhas leves de morango, sacos pequenos de feijão, enquanto papai pegava as cargas pesadas. Voltávamos para casa ao meio-dia, exaustos. Papai ia dormir um pouco, e mamãe tentava me ensinar alguma coisa. Mas eu estava sempre tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos. As letras que já dançavam antes, agora pareciam rodopiar num carrossel descontrolado. Marcela, presta atenção, mamãe dizia preocupada. Seu pai vai perguntar o que você aprendeu hoje. E perguntava mesmo. Toda noite, depois do jantar, era o mesmo ritual. Ele pegava meu caderno, olhava as páginas rabiscadas e fazia perguntas sobre o que eu tinha estudado durante a tarde. Quando eu não sabia responder, o que era quase sempre, o castigo vinha. Naquela época, não era como hoje que bater em criança é crime. Era normal, aceito, até esperado que os pais corrigissem os filhos com palmadas, cintas, chinelos. Mas papai tinha um jeito especial de castigar que não deixava marcas na pele, só na alma. Me colocava de joelhos no milho, virada para a parede, por 1 hora ou mais. Ou me fazia ficar com os braços abertos, segurando livros pesados, até meus músculos tremerem de cansaço. Às vezes, me trancava no armário da cozinha, um espaço apertado e escuro onde mal dava para respirar. Quem sabe assim você aprende a valorizar o estudo, ele dizia, girando a chave. Mamãe chorava escondido, mas não podia fazer nada. Na nossa casa, a palavra dele era lei. E se ela tentasse me defender demais, sobrava para ela também. Essa rotina de trabalho e castigos seguiu por meses. Na escola, minha presença era cada vez mais rara. Mamãe inventava desculpas, que eu estava doente, que tinha consulta médica, mas a diretora já estava desconfiada. Numa das poucas vezes que fui, ela me chamou na sala dela. Marcela, por que você tem faltado tanto? Perguntou com aquele olhar de adulto que sabe que tem algo errado. Engoli em seco, lembrando do aviso do meu pai antes de sair de casa. Se contar alguma coisa para alguém, o castigo vai ser pior. Tenho ajudado minha mãe em casa. Menti, os olhos fixos no chão. Ela anda doente. A diretora não acreditou, claro. Mas o que podia fazer? Naquela época, em 1961, não existia conselho tutelar. Não tinha essa fiscalização que tem hoje. Criança que não ia para a escola era só mais um número na estatística. No final daquele ano, nem precisei fazer as provas finais. Já tinha reprovado por falta. O boletim veio pelo correio e mamãe conseguiu esconder de novo. Mas dessa vez, não dava mais para adiar o inevitável. Antônio, ela começou numa noite, depois que pensei que o pior já tinha passado, que ele tinha esquecido do assunto. A Marcela reprovou de novo. Nunca vou esquecer o olhar que ele me lançou. Não era raiva, não era decepção. Era algo pior, algo frio, calculado. Já esperava. Ele disse surpreendentemente calmo. Essa aí não tem jeito mesmo. Aquela calma me assustou mais que qualquer grito. Papai era como uma tempestade, barulhento, violento, mas passava. Essa tranquilidade repentina era como a calmaria antes do furacão. O Natal de 1961 foi ainda mais triste que o anterior. Não ganhei presentes, não participei da ceia. Fiquei trancada no quarto, de castigo, ouvindo a família comemorar do outro lado da porta. Mamãe conseguiu me levar um pedaço de rabanada escondido, mas foi só. Na virada do ano, enquanto os vizinhos soltavam fogos e brindavam com cidra barata, eu estava deitada na cama, fingindo dormir, mas na verdade, orando. Pedia a Deus, a todos os santos que conhecia, que o ano novo fosse diferente, que um milagre acontecesse e papai me perdoasse, que eu finalmente conseguisse aprender como as outras crianças. Mal sabia eu que minhas preces seriam atendidas da pior maneira possível. Que 1962 começaria com uma noite que mudaria minha vida para sempre.
Uma noite que, mesmo depois de tantos anos, ainda me faz acordar suada, gritando no escuro, como se ainda fosse aquela menininha de 8 anos, apavorada, sendo arrastada para o porão. Mas isso, meus queridos, é uma história que ainda tenho que encontrar forças para contar. Porque mesmo agora, mais de 60 anos depois, as lembranças daquele porão escuro ainda me causam arrepios. Ainda sinto o cheiro de mofo, a umidade nas paredes, o escuro que parecia engolir tudo, até a esperança. Primeira noite de janeiro de 1962. Nunca vou esquecer essa data. Tá marcada na minha alma como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. O relógio da sala tinha acabado de bater meia-noite e eu fingia dormir, encolhidinha debaixo da coberta fina, escutando o barulho dos últimos fogos de artifício estourando lá longe. A casa estava quieta. Mamãe já tinha se recolhido depois de arrumar a cozinha, cansada da pequena comemoração que tivemos. Só nós três e o silêncio pesado que parecia um quarto convidado à mesa. Papai tinha bebido mais do que o costume, mas não estava alterado. Pelo contrário, estava com aquela calma assustadora que tinha aparecido nos últimos dias, desde que soube da minha segunda reprovação. O sono finalmente estava chegando quando escutei a porta do meu quarto se abrir devagarinho. Pensei que fosse mamãe, vindo me dar um beijo de boa noite, como às vezes fazia quando papai já estava dormindo. Mas o cheiro forte de cigarro e cachaça que invadiu o quarto me alertou que não era ela. Acorda! A voz do meu pai soou baixa, controlada. Sei que não tá dormindo. Abri os olhos devagar, o coração batendo tão forte que parecia que ia pular pela boca. Papai estava parado na porta, uma silhueta escura recortada contra a luz fraca do corredor. Não conseguia ver seu rosto direito, mas sentia seu olhar fixo em mim. Levanta e vem comigo. Ele ordenou, sem aumentar a voz. Sem fazer barulho, não quero acordar sua mãe. Aquele pedido, não acordar mamãe, foi o que mais me assustou. Papai nunca se importava se mamãe ouvia os castigos que me dava. Pelo contrário, parecia fazer questão que ela testemunhasse, como se quisesse mostrar quem mandava ali. Saí da cama tremendo, ainda de camisola, os pés descalços no chão frio de cimento queimado. Segui papai pelo corredor escuro, descemos a escada que rangia a cada degrau. Meu coração parecia que ia explodir de medo. Para onde ele estava me levando? O que tinha planejado com aquela calma assustadora dos últimos dias? Quando ele parou na frente da porta do porão, entendi. E o pavor subiu pela minha garganta como bile. O porão da nossa casa era um lugar que eu evitava a todo custo. Ficava embaixo da escada. Tinha um teto baixo que nem papai conseguia ficar em pé direito lá dentro. Era escuro, úmido, cheio de traças e baratas. Servia de depósito para tralhas velhas, ferramentas enferrujadas, caixas de papelão mofadas com coisas que ninguém usava mais, mas não tinha coragem de jogar fora. Pai, por favor, murmurei, as lágrimas já escorrendo antes mesmo de saber o que me aguardava. Eu prometo que vou estudar mais, vou aprender, juro. Ele não respondeu. Apenas destravou o cadeado enferrujado, abriu a porta que gemeu nas dobradiças precisando de óleo e acendeu uma lâmpada fraca que pendia do teto baixo. A luz amarelada mal iluminava o espaço, criando sombras que pareciam se mexer nas paredes úmidas. Entra, ordenou, empurrando minhas costas com força suficiente para me fazer tropeçar e cair de joelhos no chão sujo. O cheiro lá dentro era sufocante. Mofo, madeira podre, terra úmida. Virei para olhar para papai, implorando com os olhos, incapaz de formar palavras de tanto medo. Foi quando ele tirou o cinto. Não era o cinto comum que usava para segurar as calças. Era um cinto mais grosso, de couro escuro, com uma fivela grande de metal que reluzia na luz fraca. Nunca tinha visto aquele cinto antes e algo me dizia que ele tinha guardado especialmente para essa ocasião. Sabe por que você está aqui, Marcela? Ele perguntou, enrolando uma ponta do cinto na mão, deixando um pedaço comprido pendurado. Por que repetir de ano? Gaguejei, o corpo inteiro tremendo. Não, ele balançou a cabeça lentamente. Você está aqui porque mentiu, porque tentou me enganar, porque fez sua mãe mentir para mim também. A reprovação é só a consequência da sua preguiça.
Mas a mentira merece um castigo especial. O primeiro golpe veio sem aviso. O couro estalou nas minhas costas por cima da camisola fina e a dor foi tão intensa que achei que ia desmaiar. Mordi o lábio com força para não gritar, lembrando que ele não queria que mamãe acordasse. Isso é para você aprender, ele disse, a voz ainda estranhamente controlada, enquanto o cinto subia e descia. Cada mentira, cada nota baixa, cada dia que você me fez de bobo. Perdi a conta de quantas cintadas levei. 5, 10, talvez mais. Em algum momento, minhas pernas cederam e caí de lado no chão sujo, me encolhendo como um bichinho ferido, tentando proteger o rosto com os braços. Quando finalmente parou, eu estava quase inconsciente de dor. Ouvi o barulho do cinto sendo colocado em cima de uma caixa velha. Achei que o pior tinha passado, que ele ia me levar de volta para o quarto, mas estava enganada. Agora você vai ficar aqui e pensar no que fez, ele disse, caminhando em direção à porta. Quem sabe uma noite no escuro ajuda a clarear suas ideias. Não, pai, por favor, consegui gritar, o desespero vencendo o medo. Não me deixa aqui. Mas ele já estava do lado de fora, a mão na porta. Amanhã, se eu estiver de bom humor, talvez te solte. Se chorar ou fizer barulho, fica mais tempo. A porta fechou com um baque surdo e ouvi o cadeado sendo trancado do lado de fora. Depois, passos se afastando, subindo a escada, até que tudo ficou em silêncio. E então, a lâmpada apagou. Nunca tinha conhecido escuridão como aquela. Era densa, sufocante, parecia ter peso e textura. Não dava para ver nem a própria mão na frente do rosto. O porão não tinha janelas, nenhuma fresta de luz entrava ali. Os sons, por outro lado, pareciam ampliados. O gotejar constante de água em algum canto, o arranhar das baratas nas paredes e outros barulhos que minha mente apavorada transformava em monstros, em fantasmas, em coisas terríveis vindas para me pegar no escuro. Encolhi-me no canto mais seco que consegui encontrar, tateando no escuro, abraçando os joelhos, as costas ardendo terrivelmente onde o cinto tinha marcado. Tremia de frio, de medo, de dor. Meus dentes batiam uns nos outros e eu os apertava com força, com medo que o barulho chegasse ao andar de cima e irritasse ainda mais meu pai. As horas se arrastaram como se fossem dias. Sem relógio, sem luz, sem noção de tempo, cada minuto parecia uma eternidade. Fechava os olhos, tentava dormir, mas o medo e a dor me mantinham acordada. Quando o cansaço finalmente vencia e eu cochilava, o menor barulho me sobressaltava, trazendo-me de volta ao pesadelo real. Em algum momento da madrugada, escutei um ruído diferente. Passos leves descendo a escada, tão leves que quase não faziam a madeira velha ranger. Depois, um sussurro do outro lado da porta. Marcela, filha, você tá aí? A voz da minha mãe foi como um raio de sol no meio daquela escuridão. Arrastei-me até a porta, ignorando a dor nas costas. Mãe, sussurrei de volta, a voz rouca de tanto chorar em silêncio. Me tira daqui, por favor. Não posso, filha. A voz dela estava embargada. Percebi que chorava também. Ele levou a chave do cadeado. Escondeu não sei onde. Meu coração afundou. Mesmo mamãe, minha única aliada, não podia me ajudar. Ele bateu muito? Ela perguntou, a voz tão baixa que mal consegui ouvir. Sim, respondi simplesmente. Não tinha energia para explicar, para descrever a dor. Houve um silêncio do outro lado da porta, quebrado apenas pelo som abafado do choro dela. Vou trazer água e comida quando ele sair de manhã, prometeu. Aguenta firme, meu anjo, isso vai passar. Ouvi os passos dela se afastando, tão cuidadosos quanto quando desceu. Voltei ao meu canto, um pouco reconfortada por saber que mamãe sabia onde eu estava, que não tinha sido completamente esquecida. Não sei dizer quando o sono finalmente me venceu. Só sei que acordei com o barulho da porta se abrindo e a luz fraca da manhã entrando junto com minha mãe, que carregava um copo d'água e um pedaço de pão. Come rápido, ela sussurrou, olhando assustada para as escadas. Ele saiu para trabalhar, mas pode voltar a qualquer momento se esquecer alguma coisa. Bebia a água como se fosse o néctar mais precioso do mundo.
minha garganta seca ardendo com o líquido. Devorei o pão em poucos segundos, mal sentindo o gosto, só satisfazendo a fome que apertava meu estômago. Mãe, me tira daqui, implorei, segurando na barra da saia dela. Por favor. Ela se ajoelhou na minha frente, os olhos vermelhos de quem não dormiu a noite toda. Só então notei o roxo na maçã do rosto dela. Papai tinha batido nela também. Não posso, filha, ela disse, a voz tremendo. Ele jurou que se eu te tirar daqui, vai ser pior. Vai te levar embora, para longe de mim. O desespero no olhar dela me disse tudo. Ela estava tão presa quanto eu, só que em uma prisão diferente. Quando ele vai me soltar? Perguntei, sentindo as lágrimas voltarem. Disse que no fim do dia, se você ficar quietinha e pensar no que fez, ela respondeu, passando a mão trêmula pelo meu cabelo emaranhado. Aguenta só mais um pouco, tá? Eu volto assim que puder. E assim passou o meu primeiro dia no porão. Mamãe conseguiu voltar mais 2 vezes. Uma no almoço, outra no meio da tarde, sempre trazendo um pouco de água, um pedaço de pão e o medo estampado nos olhos de ser descoberta. Quando a noite caiu, a escuridão voltou a tomar conta do porão. Mamãe tinha me deixado uma vela e fósforos escondidos num canto para o caso de eu precisar, mas avisei para só acender se fosse muito necessário, para não chamar atenção com a luz por baixo da porta. O segundo dia amanheceu e nada de papai vir me soltar. Mamãe apareceu de manhã, o rosto ainda mais abatido. Ele disse que precisa de mais tempo para pensar, ela explicou. Talvez amanhã. O terceiro dia veio e foi embora. Meu corpo doía de ficar encolhido no chão duro. As costas ainda ardiam das cintadas e o frio da noite penetrava nos ossos. Mamãe continuava trazendo o mínimo de comida e água que conseguia esconder, sempre com o mesmo medo no olhar, sempre com a mesma promessa. Amanhã ele deve te soltar. No quarto dia, acordei com barulhos de discussão vindos do andar de cima. A voz de papai alterada, a de mamãe implorando. Não conseguia distinguir as palavras exatas, mas o tom era claro. Ela estava pedindo para me soltar, ele estava recusando. Então silêncio. Depois, passos pesados descendo a escada. Meu coração disparou quando ouvi o cadeado sendo aberto. A porta se escancarou e lá estava ele, o rosto contorcido numa expressão que misturava raiva e algo mais. Prazer, talvez? Prazer em me ver ali, derrotada, suja, encolhida de medo. Sua mãe acha que já aprendeu a lição, ele disse, entrando no porão e fechando a porta atrás de si. A luz da lâmpada fraca voltou a acender, revelando seu rosto em sombras distorcidas. Mas eu não tenho tanta certeza. Lhe tirou o cinto da cintura, o mesmo cinto grosso de dias atrás, e meu corpo inteiro começou a tremer incontrolavelmente. Por favor, pai, balbuciei. Eu aprendi, juro, nunca mais vou mentir, nunca mais vou tirar nota baixa. Ele riu, uma risada seca, sem humor. É fácil prometer quando tá com medo, né? Mas quero ver cumprir. O cinto subiu e desceu. 1, 2, 3 vezes. Não tinha mais força nem para me proteger. Apenas me encolhi mais, sentindo cada golpe abrir novos cortes por cima dos que ainda nem tinham cicatrizado. Quando cansou, jogou água fria em mim. Água que tinha trazido num balde que só então notei ao lado da porta. Para lavar a preguiça, ele disse, enquanto eu engasgava e tossia, ensopada, tremendo ainda mais no frio do porão. Saiu e trancou a porta novamente, me deixando molhada, ferida e mais desesperada do que nunca. Não sei quanto tempo mais fiquei ali. Os dias começaram a se misturar. A noção de tempo se perdeu completamente. Mamãe continuava aparecendo quando podia, trazendo comida e água escondidas, limpando minhas feridas com um pano úmido, chorando baixinho enquanto implorava que eu aguentasse só mais um pouco. Numa dessas visitas, quando já devia ser o 6º ou 7º dia, ela parecia diferente. Havia uma determinação no olhar que não tinha visto antes. Vou te tirar daqui, ela sussurrou, olhando nervosamente para a escada. Não hoje, mas logo. Preciso preparar tudo primeiro. Como? Perguntei, sem conseguir acreditar, com medo de criar esperanças que seriam esmagadas depois. Meu irmão, ela disse tão baixo que tive que me inclinar para ouvir. O Geraldo. Mandei recado para ele.
Ele é delegado lá em Santos, lembra? Vai nos ajudar. O tio Geraldo. Mal me lembrava dele. Tinha vindo nos visitar uma vez, anos atrás, mas papai não gostava dele. Não deixava a mamãe manter contato com a família dela. Quando? Perguntei, um fiozinho de esperança acendendo no peito. Ele disse que chega em 2 dias. Eu vou te tirar daqui antes que seu pai volte do trabalho e vamos direto para a delegacia. O Geraldo vai estar esperando. Aquela noite, pela primeira vez desde que fui trancada no porão, consegui dormir um sono mais tranquilo. A ideia de que havia um fim à vista, que tio Geraldo viria nos salvar, me deu forças para aguentar. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada minuto parecia uma hora. Cada hora, um dia inteiro. Mamãe veio menos vezes, provavelmente ocupada com os preparativos para nossa fuga. Quando aparecia, estava nervosa, agitada, os olhos constantemente voltados para a escada. E então, finalmente, chegou o dia. Mamãe apareceu logo cedo, assim que papai saiu para o trabalho. É hoje, ela disse, destravando o cadeado com uma chave que não tinha antes. Diante do meu olhar surpreso, explicou. Achei ontem, escondida na gaveta de meias dele. Subir a escada foi quase impossível. Minhas pernas, fracas por dias deitada no chão duro, mal me sustentavam. Mamãe teve que me carregar praticamente, um braço em volta da minha cintura, me guiando degrau por degrau. A luz do dia me cegou momentaneamente quando chegamos à cozinha. Fechei os olhos, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto sujo. O cheiro de café fresco, de pão, os sons da rua lá fora. Coisas simples que nunca tinha valorizado antes pareciam agora presentes preciosos. Vamos tomar banho e trocar de roupa, mamãe disse me guiando para o banheiro. Depois vamos direto para a delegacia. O Geraldo já deve estar lá nos esperando. O banho foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. A água quente ardia nas feridas abertas, mas lavava dias de sujeira, de medo, de desespero. Mamãe me ajudou a lavar o cabelo emaranhado, a esfregar a pele marcada com cuidado para não machucar mais. Depois, me ajudou a vestir roupas limpas, não as melhores, para não levantar suspeitas caso o papai chegasse antes da hora, mas roupas que não estavam rasgadas ou sujas de sangue. Tá pronta? Ela perguntou, pegando uma sacola pequena onde tinha colocado alguns itens essenciais, documentos, um pouco de dinheiro, algumas peças de roupa. Assenti, sem confiar na minha voz. Estava pronta. Pronta para sair daquele pesadelo, para nunca mais voltar àquele porão, para nunca mais sentir o cinto nas costas, para nunca mais ouvir que era burra, preguiçosa, mentirosa. O que eu não sabia, enquanto mamãe abria a porta da frente e me guiava para a rua ensolarada, é que nossa verdadeira libertação estava apenas começando. Que o caminho seria longo e difícil, mas que, pela primeira vez em muito tempo, havia luz no fim do túnel. E essa luz tinha nome: Justiça. O ar fresco de janeiro bateu no meu rosto como uma bênção quando saímos do nosso sobradinho no Brás. Meus olhos, acostumados com a escuridão do porão, ardiam com a claridade do dia. Segurei firme na mão da mamãe, enquanto caminhávamos apressadas pela calçada quente. Cada passo doía nas minhas pernas fracas. Cada movimento abria novamente as feridas mal cicatrizadas nas minhas costas, mas eu não reclamei. Liberdade doída ainda era liberdade. As pessoas que passavam por nós desviavam o olhar. Mesmo com roupas limpas, eu devia estar com uma aparência assustadora. Magra demais, pálida como cera, olheiras fundas, o rosto marcado de tanto chorar. Mamãe não estava muito melhor, com aquele roxo mal disfarçado no rosto, o jeito nervoso de olhar por cima do ombro a cada poucos passos, como se esperasse ver papai surgindo em qualquer esquina. A delegacia fica a 4 quarteirões daqui, ela murmurou, apertando minha mão. Consegue andar até lá ou quer que eu chame um táxi? Táxi era luxo que nunca tínhamos usado. Significava gastar dinheiro que não tínhamos, dinheiro que podíamos precisar caso as coisas não saíssem como planejado. Consigo andar, respondi, a voz ainda fraca pelo tempo sem usar direito. Parecia a voz de outra pessoa, rouca e quebrada. Seguimos em silêncio pelas ruas conhecidas do bairro, que agora pareciam diferentes, como se eu as visse pela primeira vez.
Uma semana trancada naquele porão tinha mudado minha percepção do mundo. As cores pareciam mais vivas, os sons mais altos, os cheiros mais intensos. Até o fedor de lixo na esquina parecia quase agradável comparado ao cheiro de mofo e umidade que havia impregnado meu nariz. A delegacia do Brás era um prédio antigo de 2 andares, com uma fachada descascada que já teve dias melhores. A pintura azul e branca, cores oficiais da polícia, estava desbotada pelo sol e pela poluição. Uma bandeira do Brasil pendia murcha no mastro da entrada, sem vento para tremular naquele dia quente de janeiro. Paramos na frente do prédio, mamãe hesitante, como se só agora percebesse a enormidade do que estávamos prestes a fazer. Denunciar papai significava quebrar a lei mais sagrada da nossa casa, a lei do silêncio, a lei que dizia que problemas de família se resolvem em família. Vamos, ela disse finalmente, mais para si mesma do que para mim. Seu tio deve estar esperando. Subimos os 3 degraus de entrada, passamos pela porta pesada de madeira e, de repente, estávamos dentro da delegacia. O ambiente era sufocante, uma mistura de suor, cigarros e o cheiro característico de papéis velhos. Havia um balcão alto logo na entrada, onde um policial de meia-idade com cara de poucos amigos preenchia algum formulário. Atrás dele, podia-se ver algumas mesas com outros policiais, telefones tocando, máquinas de escrever batendo. Mamãe se aproximou do balcão, ainda segurando minha mão como se tivesse medo que eu pudesse desaparecer se me soltasse. Bom dia, ela disse, a voz tremendo ligeiramente. Estamos procurando o delegado Geraldo Menezes. Ele é meu irmão e disse que estaria aqui hoje. O policial ergueu os olhos do formulário, nos examinou de cima a baixo com aquele olhar que policiais têm, como se estivessem sempre procurando algo suspeito. Abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma voz vinda de trás dele. Josefa, é você? Um homem alto, de ombros largos, cabelo bem cortado já grisalho nas têmporas e bigode espesso, apareceu saindo de uma sala nos fundos. Vestia um terno simples, mas bem passado, e tinha um distintivo preso no cinto. Seus olhos, do mesmo tom castanho escuro dos da mamãe, se arregalaram quando nos viu. Tio Geraldo. Fazia tantos anos que não o via que mal o reconheci. A última vez tinha sido quando eu tinha uns 4 anos, antes que papai proibisse mamãe de ver a família dela. Lembrava vagamente de um homem risonho que me trazia balas e me colocava nos ombros para brincar de cavalinho. O homem que via agora não tinha nada de risonho. Seu rosto estava sério, preocupado, e ficou ainda mais quando seus olhos pousaram em mim, reparando no meu estado. Meu Deus, ele murmurou, saindo de trás do balcão e vindo até nós. O que aconteceu com vocês duas? Foi a gota d'água. Mamãe, que tinha sido tão forte durante toda aquela provação, que tinha planejado nossa fuga com tanto cuidado, desabou. Começou a chorar ali mesmo, no meio da delegacia, soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Tio Geraldo a abraçou, lançando um olhar preocupado para mim por cima do ombro dela. Vamos para minha sala, ele disse, guiando mamãe com um braço em volta dela, o outro estendido para mim. Lá poderemos conversar com mais privacidade. A sala do tio Geraldo era pequena, mas organizada. Uma mesa de madeira escura coberta de pastas e papéis, 2 cadeiras simples na frente para visitantes, uma maior e mais confortável atrás para ele. Nas paredes, alguns certificados emoldurados, um calendário da polícia e uma foto em preto e branco de um grupo de homens em uniforme, provavelmente sua turma de formação na academia. Ele nos fez sentar, puxou uma garrafa térmica de um armário baixo e serviu água para nós duas em copos de vidro grosso. Agora me contem o que está acontecendo, pediu, sentando-se na beirada da mesa em vez de na cadeira, para ficar mais próximo de nós. Recebi seu recado, Josefa, mas era tão vago. Só dizia que precisava de ajuda urgente que tinha a ver com a Marcela. Mamãe secou as lágrimas com um lenço que tirou da manga do vestido, respirou fundo e começou a contar. Falou da minha dificuldade na escola, do diagnóstico do médico, de como papai se recusava a aceitar que eu tinha um problema real. Contou sobre a primeira reprovação, depois a segunda, sobre como ele me tirou da escola e me obrigou a trabalhar no Mercadão. E então, com a voz embargada, chegou à parte do porão.
Enquanto ela falava, observei o rosto do tio Geraldo ir mudando. No início havia apenas preocupação, depois surpresa, então incredulidade, e por fim uma raiva contida que fazia sua mandíbula travar, o bigode tremer ligeiramente. Ele a manteve trancada por uma semana? Perguntou, a voz controlada, mas com uma tensão evidente. Sem comida adequada, sem higiene básica, num porão úmido e escuro? Mamãe assentiu, incapaz de repetir os detalhes que já tinha fornecido. E isso? Ele apontou para o roxo no rosto dela. Foi ele também? Outro aceno silencioso. Tio Geraldo respirou fundo, como se tentasse se acalmar. Levantou-se, caminhou até a porta, abriu-a e chamou alguém. Sargento Lima, venha aqui, por favor. Um homem de uniforme apareceu rapidamente. Era mais jovem que tio Geraldo, talvez uns 30 e poucos anos, com um rosto que parecia perpetuamente preocupado. Quero que chame a assistente social, Dona Carmen, para vir à delegacia imediatamente, tio Geraldo instruiu. Diga que é um caso de maus-tratos infantis e violência doméstica. E depois quero que prepare uma viatura. Vamos fazer uma visita ao endereço que vou lhe passar em seguida. O sargento assentiu e saiu rapidamente para cumprir as ordens. Tio Geraldo voltou sua atenção para nós. Marcela, ele disse, agachando-se na minha frente para ficar na altura dos meus olhos. Preciso ver o que ele fez com você. Entendo que seja difícil, mas é importante para documentarmos tudo corretamente. Engoli em seco, olhando para a mamãe em busca de aprovação. Ela assentiu levemente, os olhos ainda vermelhos de chorar. Lentamente, virei de costas e levantei a blusa até a altura dos ombros, revelando o que eu sabia ser um mapa de hematomas, cortes e marcas de cinto que cobriam minha pele dos ombros até a cintura. Ouvi tio Geraldo soltar um palavrão baixinho, seguido de um pedido de desculpas pela linguagem. Senti seus dedos tocarem levemente uma das marcas, tão suavemente que mal senti. Mas mesmo assim, me encolhi instintivamente. Precisamos de fotos disso, ele disse, sua voz profissional mal escondendo a raiva. É evidência, e você precisa ser examinada por um médico também. Baixei a blusa e me virei de novo, as lágrimas que pensei já terem secado voltando com força. Não de dor, mas de alívio. Alguém estava ouvindo. Alguém estava acreditando. Alguém estava fazendo algo a respeito. As horas seguintes passaram num borrão. Uma mulher chegou. Devia ser a tal Dona Carmen, a assistente social. Tinha cabelos grisalhos presos num coque severo, mas olhos gentis por trás dos óculos de armação pesada. Ela me levou para outra sala, onde tirou fotos das minhas costas com uma câmera grande e assustadora, fazendo anotações num bloquinho enquanto me fazia perguntas em voz baixa e controlada. Depois veio um médico, um senhor de jaleco branco e mãos gentis que examinou cada ferida com cuidado, aplicou um remédio que ardeu, mas depois aliviou a dor e enfaixou as piores marcas. Quando voltei para a sala do tio Geraldo, havia mais pessoas lá. 2 policiais uniformizados esperavam perto da porta e mamãe estava assinando alguns papéis, a mão tremendo tanto que mal conseguia segurar a caneta. Estamos quase prontos, tio Geraldo me disse quando entrei. O médico disse que você está desidratada e com princípio de desnutrição, além dos ferimentos óbvios. Mas vai ficar bem com os cuidados adequados. Assenti, sem saber o que dizer. Tudo estava acontecendo tão rápido que mal conseguia acompanhar. Agora vamos até sua casa, ele continuou. Seu pai deve estar voltando do trabalho a essa hora e vamos prendê-lo lá mesmo. Você e sua mãe ficarão no carro da polícia, protegidas. Não precisam nem vê-lo se não quiserem. A ideia de voltar para casa, de estar perto do porão novamente, me causou um arrepio que não consegui disfarçar. Tio Geraldo percebeu. Ou podem esperar aqui, se preferirem, ofereceu. Não, mamãe disse, levantando-se depois de terminar de assinar os papéis. Quero estar lá. Quero ver ele sendo levado. Preciso disso para acreditar que acabou de verdade. A viagem de volta para casa foi curta, mas tensa. Íamos no banco de trás de uma viatura, tio Geraldo no banco da frente ao lado do motorista, e outro carro policial nos seguia. Ninguém falava muito. De vez em quando, tio Geraldo olhava para trás e dava um sorriso encorajador, mas seus olhos continuavam sérios, determinados.
Quando dobramos a esquina da nossa rua, vi papai. Ele estava chegando em casa, ainda vestindo as roupas de trabalho sujas do mercadão, carregando uma sacola que provavelmente continha sobras de frutas e verduras que conseguia pegar no fim do dia. Ao ver as viaturas parando na frente da nossa casa, ele parou, confuso. Então, seus olhos se fixaram no carro onde estávamos e, mesmo através do vidro, senti seu olhar encontrar o meu. Por um momento, vi surpresa em seu rosto, depois compreensão e, finalmente, uma raiva tão intensa que me fez encolher no banco. Tio Geraldo e os outros policiais saíram dos carros e se aproximaram dele. Não conseguia ouvir o que diziam, mas vi papai gesticulando, apontando para o carro onde estávamos, seu rosto ficando cada vez mais vermelho. Então, num movimento rápido demais para os policiais preverem, ele largou a sacola e saiu correndo. "Filho da mãe!" ouvi tio Geraldo exclamar, antes de sair em perseguição junto com os outros policiais. Papai era rápido, acostumado ao trabalho pesado no mercadão, conhecedor de cada beco e viela do bairro. Dobrou uma esquina e sumiu de vista com os policiais logo atrás. Ficamos no carro, mamãe segurando minha mão tão forte que doía, ambas em silêncio, presas num limbo de esperança e medo. E se ele escapasse? E se voltasse depois para se vingar? As mesmas perguntas deviam estar passando pela cabeça dela, porque senti sua mão tremer na minha. Minutos que pareceram horas se passaram até que vimos os policiais voltando. Entre eles, algemado e com um corte no supercílio que sangrava bastante, estava papai. Tinha o olhar de um animal encurralado, furioso, assustado, perigoso. Quando passaram pela viatura onde estávamos, ele virou a cabeça e cuspiu na direção do carro. O cuspe não chegou nem perto, mas a intenção estava clara. Mesmo derrotado, capturado, ele ainda tinha ódio suficiente para mais uma vida inteira de violência. Tio Geraldo o empurrou para dentro da outra viatura com mais força que o necessário, batendo a porta com um estrondo antes de vir até nós. "Peguei o desgraçado tentando pular um muro lá na rua Silva Teles", disse, limpando o suor da testa com um lenço. Caiu de cara no chão. "Bem feito." Olhou para nós duas, ainda congeladas no banco de trás, e seu rosto suavizou. "Acabou", disse gentilmente. "Ele não vai mais machucar vocês. Vai responder por tudo que fez." De alguma forma, ouvir essas palavras da boca do tio Geraldo, um delegado, um homem da lei, tornou tudo real. Acabou. Realmente acabou. Não precisaríamos mais viver com medo. Não haveria mais castigos no porão. Não haveria mais cintos e gritos e humilhações. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez não tentei contê-las. Chorei abertamente, soluçando como a criança que era, deixando sair toda a dor, todo o medo, toda a tristeza daqueles dias terríveis. Mamãe me abraçou, chorando também, e ficamos assim por um longo tempo, nos consolando mutuamente enquanto a viatura que levava papai se afastava em direção à delegacia. Tio Geraldo nos deu alguns minutos, depois abriu a porta do carro. "Precisamos pegar algumas coisas de vocês", disse. "Roupas, documentos, o que for necessário. Não vão poder ficar aqui." "Para onde vamos?" perguntei, a voz embargada pelo choro. "Para Santos comigo", ele respondeu como se fosse óbvio. "Tenho um apartamento pequeno, mas confortável. Tem espaço para vocês duas até encontrarmos algo melhor." "Mas seu trabalho é aqui", mamãe disse, parecendo confusa. "Como vai ficar?" "Estou sendo transferido para Santos na semana que vem", ele explicou. "Foi por isso que vim a São Paulo para acertar os últimos detalhes da transferência. Seu recado chegou bem na hora. Foi como se o destino tivesse conspirado a nosso favor, depois de tanto tempo conspirando contra. A transferência do tio Geraldo, o fato de ele estar em São Paulo, justamente quando mais precisávamos, a chave do cadeado que mamãe encontrou. Pequenas coincidências que juntas significaram nossa salvação. Entramos em casa uma última vez, acompanhadas por tio Geraldo e um dos policiais. Mamãe pegou apenas o essencial: algumas roupas, os poucos documentos que tínhamos, uma foto antiga dos pais dela, o terço de madeira que tinha sido da avó. Não havia muito mais que valesse a pena levar. Passei pelo meu quarto, olhando para a cama desfeita de onde tinha sido arrancada naquela noite fatídica. Peguei minha boneca de pano,
única lembrança que queria guardar daquela casa. Tudo mais podia ficar para trás. Quando passamos pela porta do porão, não consegui evitar parar e olhar. A porta estava entreaberta, revelando a escuridão lá dentro. Um arrepio percorreu minha espinha ao lembrar dos dias e noites passados naquele buraco. Nunca mais, murmurei para mim mesma. Nunca mais ninguém vai me trancar em lugar nenhum. Saímos da casa sem olhar para trás. O sol já estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa que pareciam bonitos demais para um dia como aquele. Entramos novamente na viatura, agora com algumas sacolas contendo nossos pertences, e partimos em direção à delegacia. Lá, mais papéis foram assinados. Depoimentos foram tomados, agora de forma oficial. O médico veio novamente examinar minhas costas, reforçando os curativos. A assistente social entregou para a mamãe alguns folhetos sobre serviços de apoio, sobre como conseguir uma ordem de restrição, sobre os direitos das mulheres e crianças vítimas de violência. Já era noite quando finalmente saímos da delegacia, exaustas, mas livres. Tio Geraldo tinha um carro próprio, um Fusca azul escuro que estava estacionado nos fundos do prédio. Colocou nossas sacolas no porta-malas e abriu as portas para nós. Para Santos, então? Perguntou, um leve sorriso tentando aliviar o peso do dia. Para Santos, mamãe concordou, um suspiro profundo escapando de seus lábios. Para um novo começo. Enquanto o carro se afastava de São Paulo, as luzes da cidade grande ficando para trás, olhei pela janela e fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. A promessa de que, não importava o que o futuro reservasse, eu nunca mais seria aquela menina assustada, trancada num porão. Nunca mais deixaria ninguém me convencer de que eu era burra, preguiçosa ou inútil. Nunca mais teria medo de aprender, de tentar, de falhar e tentar de novo. O caminho para Santos, para nossa nova vida, era longo. Mas pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo da jornada. Porque agora sabia que, por pior que as coisas pudessem ficar, sempre haveria uma porta se abrindo em algum lugar. Sempre haveria uma chance de escapar do porão e encontrar a luz. A estrada para Santos naquela noite de janeiro de 1962 parecia o caminho para outra vida. Enquanto o Fusca do tio Geraldo cortava a escuridão, eu observava as luzes de São Paulo ficando para trás pelo vidro traseiro. A cidade que tinha sido meu lar, meu pesadelo, minha prisão, diminuía na distância até se tornar apenas um brilho alaranjado no horizonte. Cheguei em Santos com o corpo dolorido, a alma machucada, mas com um sentimento novo crescendo dentro de mim. Esperança. O apartamento do tio Geraldo ficava num prédio simples perto da praia do Gonzaga. Era pequeno, sala, cozinha, banheiro e 2 quartos, mas para quem tinha passado uma semana num porão úmido, parecia um palácio. Janelas grandes deixavam entrar a brisa do mar. O som das ondas embalava o sono, e o cheiro de maresia substituiu o de mofo que ainda parecia impregnado no meu nariz. Esse quarto é de vocês, tio Geraldo disse, abrindo a porta de um cômodo simples com 2 camas de solteiro. Não é muito, mas é limpo e seguro. Seguro. Essa palavra ecoou na minha cabeça enquanto colocava minha boneca de pano sobre o travesseiro. Um lugar onde poderia dormir sem medo, onde ninguém me arrastaria no meio da noite, onde não haveria cintos, nem gritos, nem porões. Os primeiros dias em Santos foram de adaptação e recuperação. As feridas nas minhas costas foram sarando gradualmente, graças aos remédios e curativos que tio Geraldo providenciou. O médico que me atendeu disse que não ficariam cicatrizes físicas permanentes. Crianças têm uma capacidade incrível de regeneração, explicou. As outras cicatrizes, as invisíveis, levariam muito mais tempo para curar, se é que algum dia curariam completamente. Mamãe também foi se transformando aos poucos. No início, ainda pulava assustada com qualquer barulho mais alto. Ainda olhava nervosamente para a porta, como se esperasse ver papai entrando a qualquer momento. Mas com o passar das semanas, seu rosto foi perdendo aquela expressão permanente de medo. Começou a sorrir mais, a falar mais alto, a tomar decisões sem consultar ninguém. Lembro do dia em que ela cortou o cabelo, aquele cabelão preto que papai não deixava ela tocar, que tinha que ficar sempre preso num coque severo.
Voltou do salão com os fios na altura dos ombros, um corte moderno para a época. Parecia 10 anos mais jovem, e quando se olhou no espelho, vi uma faísca nos olhos dela que pensei que tinha se apagado para sempre. A questão da escola surgiu logo nas primeiras semanas. Tio Geraldo insistiu que eu precisava voltar a estudar, que era meu direito, mas só de pensar nisso sentia um nó no estômago. E se eu não conseguir de novo? Perguntei numa noite, enquanto jantávamos na pequena mesa da cozinha. E se as letras continuarem pulando? Se os números continuarem se misturando? Conheço uma escola aqui perto que tem professores especializados em crianças com dificuldades de aprendizagem, tio Geraldo respondeu, servindo mais arroz no meu prato. Ele sempre me servia porções extras, preocupado em compensar os dias de fome no porão. Não é como em São Paulo. Aqui eles sabem lidar com isso, têm métodos diferentes. A escola que tio Geraldo mencionou ficava a poucas quadras do nosso apartamento. Era menor que minha antiga escola no Brás, com salas mais arejadas e turmas menores. Na minha primeira visita, a diretora, Dona Cecília, leu atentamente o relatório que o médico tinha feito sobre minha condição. Dislexia, ela disse, pronunciando uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes. É como chamamos o tipo de dificuldade que você tem, Marcela. Não tem nada a ver com inteligência. Algumas das pessoas mais brilhantes da história tinham dislexia. Foi a primeira vez que alguém deu um nome ao meu problema que não fosse preguiça, vagabundagem ou burrice, dislexia. A palavra soava estranha, médica, mas de alguma forma reconfortante. Significava que eu não estava sozinha, que outras pessoas passavam pelo mesmo, que havia um caminho a seguir. Comecei na terceira série novamente, mas dessa vez com apoio adequado. Minha professora, Dona Luísa, tinha experiência com crianças disléxicas. Ensinou-me técnicas para lidar com as letras dançantes. Usava materiais coloridos que ajudavam a distinguir os sons. E o mais importante, tinha paciência infinita. Não existe tempo certo para aprender, ela me dizia quando eu ficava frustrada por não acompanhar o ritmo dos outros. Cada um tem seu próprio relógio interior. Os primeiros meses foram difíceis. Anos de ser chamada de burra tinham deixado marcas profundas na minha autoestima. Cada erro me fazia esperar um grito, uma humilhação, um castigo que não vinha. Em vez disso, recebia um sorriso encorajador, uma nova explicação, uma chance de tentar novamente. Lentamente, muito lentamente, fui aprendendo. Não apenas a ler e escrever melhor, mas a confiar em mim mesma, a acreditar que era capaz. A primeira vez que consegui ler um parágrafo inteiro sem tropeçar nas palavras, chorei de alegria. Dona Luísa me abraçou, seus olhos também marejados, como se entendesse exatamente o tamanho daquela vitória. Enquanto isso, a vida em casa também encontrava um novo ritmo. Tio Geraldo trabalhava durante o dia na delegacia de Santos e mamãe conseguiu um emprego numa loja de roupas no centro. Era a primeira vez que ela trabalhava fora de casa. Papai nunca tinha permitido. Voltava exausta, mas com um brilho de satisfação nos olhos, orgulhosa de trazer seu próprio dinheiro para casa. As notícias sobre papai chegavam através de tio Geraldo. O julgamento foi marcado para junho de 1962. Mamãe teria que testemunhar, mas o juiz permitiu que eu fosse poupada desse trauma. Meu depoimento já tinha sido colhido e seria lido durante o processo. Quando o dia chegou, acordei com uma sensação estranha no peito. Mesmo a centenas de quilômetros de distância, mesmo sabendo que ele estava preso e não podia me alcançar, o medo ainda estava lá, enroscado como uma serpente em volta do meu coração. Mamãe partiu cedo com tio Geraldo para São Paulo. Fiquei com Dona Carmen, a assistente social, que tinha se tornado amiga da família e morava no mesmo prédio que nós. Passei o dia inquieta, incapaz de me concentrar nos livros ou nas brincadeiras que ela sugeria para me distrair. Só voltaram tarde da noite. Ouvi a chave na porta e corri para a sala, ansiosa por notícias. O rosto de mamãe estava pálido, esgotado, mas havia algo diferente nos seus olhos, uma mistura de alívio e resolução. 15 anos, foi tudo que ela disse, sentando-se pesadamente no sofá. 15 anos de prisão. O máximo que a lei permitia na época para os crimes que papai tinha cometido. Parte de mim sentiu alívio.
Ele ficaria longe por muito tempo, não poderia nos machucar. Outra parte sentiu uma tristeza confusa, difícil de explicar mesmo agora, tantos anos depois. Afinal, por mais monstro que tivesse se tornado, ele ainda era meu pai. Ele disse alguma coisa? Perguntei, hesitante. Mamãe trocou um olhar com tio Geraldo antes de responder. Não se arrependeu de nada, ela disse finalmente. Disse que fez o que qualquer pai faria com uma filha desobediente e uma esposa traidora. Aquelas palavras confirmaram o que, no fundo, eu já sabia. O papai que conhecíamos, ou achávamos que conhecíamos, tinha se perdido há muito tempo. Talvez nunca tivesse realmente existido. O homem condenado naquele tribunal era apenas uma concha vazia, cheia de raiva e amargura. É melhor você esquecer ele, Marcela, mamãe continuou, acariciando meu cabelo. Vamos construir uma vida nova aqui, só nós duas. E foi o que fizemos. Os anos seguintes foram de reconstrução, de descobertas, de pequenas e grandes vitórias. Mamãe foi promovida na loja, depois conseguiu um emprego melhor numa boutique mais sofisticada. Eu continuei estudando, cada ano com menos dificuldade que o anterior, graças às técnicas que aprendi para lidar com a dislexia. Em 1965, tio Geraldo se casou com Dona Carmen, a assistente social. Foi uma cerimônia simples no cartório, seguida de um almoço no apartamento que decoramos com flores do quintal do prédio. Naquela mesma época, conseguimos alugar nosso próprio apartamento. Um lugar pequeno, mas aconchegante a poucas quadras da praia. A vida em Santos tinha um ritmo diferente de São Paulo. Mais lento, mais gentil, como as ondas que iam e vinham na praia que se tornou meu refúgio. Nas manhãs de domingo, mamãe e eu pegávamos uma cesta com frutas e sanduíches e passávamos o dia inteiro sentadas na areia, conversando, lendo, ou simplesmente olhando o mar em silêncio confortável. Terminar o primário foi uma conquista que comemoramos com um bolo de chocolate que mamãe fez especialmente para a ocasião. Entrar no ginásio foi outro marco importante. Cada série completada era uma vitória contra o fantasma daquele homem que tinha me chamado de burra, que tinha tentado me convencer de que eu nunca seria nada. Em 1968, recebi a notícia que mudaria novamente o curso da minha vida. Tio Geraldo chegou em casa uma noite, o rosto grave, e pediu para falar com mamãe em particular. Fiquei na sala, fingindo ler um livro, mas na verdade, tentando ouvir a conversa na cozinha. Só consegui captar fragmentos, mas foi o suficiente para entender. Papai tinha morrido na prisão. Os detalhes vieram depois, em conversas sussurradas que não eram para meus ouvidos, mas que consegui captar mesmo assim. Uma briga entre detentos, uma faca improvisada, um guarda que chegou tarde demais. Não senti tristeza, não senti alegria. Apenas um vazio estranho, como se uma porta finalmente tivesse se fechado. Mamãe parecia sentir o mesmo. Não chorou, não lamentou. Apenas assentiu quando tio Geraldo perguntou se ela queria que ele cuidasse do enterro. Faça o mínimo necessário, ela disse. Não vamos ao funeral. E não fomos. Naquele dia, enquanto em algum lugar de São Paulo um caixão simples descia à terra com os restos do homem que tinha sido meu pai, eu estava na escola, apresentando um trabalho sobre história do Brasil. A vida continuava, sem olhar para trás. Os anos 70 chegaram com todas as suas mudanças e novidades. Eu já era uma adolescente, descobrindo música, moda, amizades e os primeiros amores. A dislexia ainda estava lá, mas tinha aprendido a conviver com ela, a não deixar que me definisse. Ainda tinha que estudar mais que os outros, ainda precisava de mais tempo para ler e escrever. Mas já não me sentia menos por isso. Em 1972, prestei vestibular para o curso de pedagogia. Queria ser professora, ajudar outras crianças como eu, que tinham dificuldades que ninguém compreendia. Mamãe ficou tão orgulhosa quando passei que deu uma festa para a vizinhança inteira, servindo bolo e guaraná para quem aparecesse. A faculdade foi mais um desafio vencido. Cada prova, cada trabalho, cada apresentação era uma batalha contra a dislexia. Mas eram batalhas que eu já sabia como lutar.
Me formei em 1976, aos 24 anos, com notas que não eram as mais altas da turma, mas que representavam muito mais esforço que a maioria podia imaginar. Foi na faculdade que conheci Roberto, um estudante de direito de olhos gentis e sorriso fácil, que me convidou para tomar um café depois de uma palestra sobre educação inclusiva. No início, hesitei. Os homens me assustavam, traziam memórias que preferia esquecer. Mas Roberto era diferente. Paciente, respeitoso, compreensivo quando contei sobre meu passado, sobre as cicatrizes que não se viam. Nos casamos em 1978, numa cerimônia simples na praia, com poucos convidados, mas muito amor. Mamãe chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de felicidade. Ela mesma nunca mais se casou, nunca mais quis outro homem na vida dela. Já tive amor suficiente para uma vida inteira. Dizia quando alguém perguntava, com um sorriso enigmático que nunca soube decifrar completamente. Roberto e eu tivemos 2 filhos, Paulo em 1980 e Maria em 1983. Quando Paulo começou a mostrar os mesmos sinais de dificuldade que eu tinha tido na escola, reconheci imediatamente. Dessa vez, não houve pânico, não houve vergonha. Apenas a certeza de que ele teria todo o apoio que eu não tive, que nunca passaria pelo que passei. A vida seguiu seu curso, com alegrias e tristezas como qualquer outra. Mamãe nos deixou em 1995, de forma tão suave quanto tinha vivido seus últimos anos. Dormiu uma noite e não acordou na manhã seguinte. Tio Geraldo partiu poucos anos depois, em 1998, deixando um vazio imenso na nossa família. Roberto se aposentou da advocacia em 2010. Eu, da escola especial que ajudei a fundar em 1985. Nossos filhos cresceram, se formaram, construíram suas próprias famílias. Paulo se tornou médico, especializado em neurologia infantil. Maria seguiu meus passos e se tornou professora, trabalhando com crianças com necessidades especiais. E agora, aos 73 anos, sentada aqui nesta janela do Brás, onde voltei a morar depois que Roberto partiu em 2018, olho para trás e vejo uma vida que poderia ter sido completamente diferente se não fosse por aquela madrugada de janeiro de 1962, quando mamãe encontrou coragem para me tirar do porão e pedir ajuda. Meus queridos que me ouviram até aqui, essa é a história da Dona Cela, uma menina que foi chamada de burra, mas se tornou professora, que foi trancada num porão, mas encontrou a liberdade, que foi quebrada, mas se reconstruiu mais forte. Se você está passando por momentos difíceis, se sente que está preso no seu próprio porão, seja ele qual for, saiba que sempre há uma saída, sempre há uma luz no fim do túnel. Você só precisa dar o primeiro passo em direção a ela. Antes de me despedir, queria fazer um pedido especial. Se essa história tocou seu coração, dê aquele joinha no vídeo e se inscreva aqui no canal da vovó. Isso ajuda muito essa velha senhora a continuar compartilhando suas histórias e talvez ajudando outras pessoas que estão passando por dificuldades parecidas. Ah, e tenho uma surpresa para vocês. Preparei um livrinho digital especial com todas aquelas receitas que me ajudaram a criar meus filhos de forma saudável, mesmo quando o dinheiro era curto. São receitas nutritivas, econômicas e deliciosas que salvaram minha família em tempos difíceis. O link para adquirir está fixado nos comentários deste vídeo. Cada livrinho vendido ajuda esta vovó com suas despesas médicas e a continuar compartilhando suas histórias com vocês. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós que, como eu, enfrentaram e venceram seus próprios porões na vida. É uma comunidade linda de apoio mútuo, onde ninguém julga ninguém, onde todas as dores são acolhidas e todas as vitórias são celebradas. Um abraço apertado desta vovó, que apesar de tudo, acredita no amor, na força da justiça e na capacidade que todos temos de nos reconstruir, não importa quantas vezes a vida tente nos derrubar. Até o próximo vídeo, meus queridos.